Não sei se vocês estão ouvindo aí no fundo, né? Terminou o vexame, Flamengo 4-1 em cima desse time peladeiro do Vasco. Não sei como que eu vou começar aqui, né, a falar sobre esse clássico, porque é revoltante o que aconteceu hoje. O jogo acabou no primeiro tempo. A torcida do Vasco foi embora no primeiro tempo. A torcida que esses jogadores sentam na coletiva de entrevista para pedir apoio. O torcedor foi lá, gritou, incentivou como sempre faz e esse time joga. Treinador a gente não tem na beira de campo. Treinador a gente não tem. Teve que esperar ser humilhado no clássico. Humilhado. Tô para te falar que essa mulambada tirou o pé no segundo tempo para não fazer o maior vexame. A goleada mais vexame aí da história. Que tá de sacanagem o que aconteceu hoje. Tá de brincadeira o que aconteceu hoje só no primeiro tempo. Tenho certeza que o torcedor do outro lado desligou. Parou de ver o jogo. Não tem condições. Aí saem esses jogadores covardes do Vasco, na saída do primeiro tempo, ninguém dá entrevista. Ninguém dá entrevista, passa batido. Aí na hora de colocar os responsáveis para falar, coloca o moleque lá, o Peck, para falar. Uma tática horrível que entrou hoje em campo. Com a tática com 3 zagueiros, 2 volantes que ninguém marcava nesse meio de campo. O Flamengo fez 4 gols muito fácil em cima do Vasco. Parecia que estava jogando contra um time de pelada. Tá de brincadeira o que aconteceu hoje. O Barbieri não era para ter pisado do lado para ser treinador do Vasco hoje. Esperaram ser humilhado agora para mandar esse treinador embora. É uma vergonha que aconteceu no Maracanã. O Vasco humilhado. Vexame o que aconteceu hoje. Tem condições do torcedor ir lá para apoiar um time desse? Agora, temos que responsabilizar os culpados. Quem colocou esses jogadores lá para jogar? Esse Puma Rodrigues horrível. Quem contratou isso? Quem contratou esse jogador? Cadê o time do Vasco no meio de campo? Não tem o camisa 10 desde o começo da temporada. Mandaram o Nenê embora porque o Nenê não servia para o Vasco da idade, que o cara não aguentava correr. Para colocar quem no meio de campo? Ninguém. O Vasco não tem jogadores para armar jogada. Passa um dos maiores vexames, uma goleada para o Flamengo no primeiro tempo, que o jogo para o Vasco acabou no primeiro tempo. Deram pênalti lá de dó desse time aí. Essa tática que esse treinador só pode ser retardado para montar um time desse em campo. Aí agora que vai demitir, depois de um vexame desse? Brincadeira o que aconteceu hoje, galera. É brincadeira o que aconteceu. É da gente chegar aqui e mandar todo mundo tomar naquele lugar, porque não tem condições. Não tem condições. O Vasco tomou um passeio muito fácil. O que é que eu vou falar aqui do time? Não tem para falar, não tem análise. Não tem uma análise para a gente trazer aqui para vocês. Um pós-jogo, né? Porque a gente poderia estar sentando, né, para debater um jogo de futebol, não teve. Teve um time só no primeiro tempo. Passaram por cima, passaram o trator em cima de um time que treina uma semana que esse time treina direto, só joga uma competição para mostrar um futebol desse. Para mostrar um futebol vergonha desse. Aí eu vou culpar só os jogadores? Eu vou culpar só esse aprendiz de treinador? Claro que não. A culpa e o responsável é de quem vendeu o Vasco, né? Quem começou com a pilantragem dentro do Vasco, né? Que é o presidente pior da história que está lá dentro, né? Que é uma pessoa que está lá, que administra a SAF, que entrou desde o começo falando que queria vender o Vasco, que é o senhor Luiz Melo, flamenguista, que está dentro do nosso clube. Como que as organizadas nesse momento aceita isso? Está cobrando, dou todo apoio, com certeza. Dou parabéns para quem vai lá botar a cara, porque
não é fácil também você ir lá, né, tirar seu compromisso do dia a dia para ir cobrar. Mas essas pessoas que têm que sair, esse Josh, esse palhaço que veio dos Estados Unidos, pisar no Brasil, falar que o Vasco é até a mesma folha salarial que o Flamengo. Isso no primeiro jogo que o Vasco encontraria com o Flamengo. O torcedor do outro lado aí que está assistindo sabe agora. Pra gente passar esse vexame. Olha aí, Josh. Você fez o torcedor passar vergonha. Tá fazendo o torcedor passar vergonha, humilhação. Comprou jogadores e não está pagando. Deu calote em vários clubes do Brasil. Deu calote no São Paulo. Deu calote nos clubes da Argentina que você comprou esses jogadores. Horrível. Vasco goleado. E a mulambada tirou o pé no segundo tempo. A minha opinião é essa. Tiraram o pé no segundo tempo. Para não fazer mais gol nesse time horrível. Esse time horrível do Vasco estava perdido em campo. Não é culpa só do treinador. Muita gente ia falar, claro que tem que demitir. Já não era nem para ir para esse jogo. Né? Não era nem para ir para esse jogo. Aí muita gente vai falar, não é só culpa do Barbieri. A culpa de pessoas que colocaram o Barbieri no poder para montar, né, o elenco do Vasco que estava em reconstrução. A culpa desse Josh que prometeu, comprou o Vasco por 70 milhões, porra. É 70 milhões que eles compraram o Vasco. Torcedor, Nutella, para de ser iludido. Foi por 70 milhões que até agora só contrataram com a venda do Andrei. Deram calote no empresário do Andrei. Cambada de safado, pilantra que entraram dentro do nosso clube. Aí tá lá o Atlético Mineiro fazendo grandes contratações. Outros clubes, Corinthians, fazendo grande contratação, né? E aí o Vasco, não. O Vasco tinha que ser vendido, senão ia quebrar. Cambada de pilantras, safados que estão dentro do Vasco que venderam. Aí foi torcedor comemorar com o Jorge Salgado e companhia. A venda para essa empresa aí, que só compra clube de segunda divisão. Cambada de pilantra. Vieram no Brasil, né? E levaram o Vasco na moleza, 70 milhões. Que esses cambada de pilantra fizeram com o Vasco. Cambada de sujo. Para o Vasco passar vergonha e humilhação no Campeonato Brasileiro. Vai cair em último lugar. Se não tomar atitude, as organizadas, e a gente não fazer alguma coisa, o torcedor recuperar o nosso clube. Colocar na mão de associação de novo, tá? Porque o Vasco, eles falaram que o Vasco ia quebrar. Você viu o Atlético Mineiro quebrar, o time que mais deve? O Corinthians quebrar? O Fluminense quebrar? Ninguém quebra por ser associativo. Entendeu? Aí agora colocaram o Vasco na mão dessas pessoas e olha o vexame que o Vasco está passando. Vários jogadores comprados, parcelados e devendo todo mundo. Tá fazendo essas merdas dessa 777, tá fazendo alguma coisa diferente que a associação já fazia? É uma vergonha, o torcedor não aceita isso. Esse treinador de meia tigela vai ter que ser mandado embora, que já era para ter sido, e a gente vamos cobrar os responsáveis. Deram trégua, né, até o clássico, mas agora tem que cobrar o senhor Josh, o senhor Luiz Melo, o Osório, o encantador de Nutella, né? O encantador de Nutella, Osório, que vendeu sonhos para o torcedor do Vasco. Cobrar os jornalistas que prometeram grandes contratações. E o pior presidente da história do Vasco, né? Esse senhor banana de pijama que está sentado na cadeira de dentro da SAF do Vasco. Um flamenguista dentro do Vasco. Não tem condições. Ou muda agora, ou o Vasco vai cair em último lugar no Campeonato Brasileiro. Em último. Não tem condições. Aí vocês senta na cadeira e pede apoio pro torcedor do Vasco para ir ver essa vergonha, ser humilhado dentro do Maracanã, seus pilantras safados. Jogador cambada de ser vergonha também. Tudo pilantra safado que estão lá. Né? Joga, né? Se não pagar, joga, não vai correr nunca. Filha da mãe aí desses jogadores. Cambada de safado. Vocês, aí ó, tá aí torcedor Nutella. Tá aí o time que vocês queriam. O Vasco vai cair na última colocação se não haver mudança. Essa empresa vagabunda sair de dentro do nosso clube.